a gente tem alguns, vamos dizer assim, artifícios para a gente conseguir identificar micro-organismos que sejam de importância médica, tá bom? Um deles, e o mais simples, é a coloração de grão. Através da coloração de grão, a gente consegue elucidar o ponto inicial para a gente desenvolver uma terapia antimicrobiana. Então, aqui, através de simuladores que eu escolhi com muito carinho para vocês, bem como essa fundamentação teórica, vocês vão entender bastante sobre essa parte. Então, o que é que a gente tem planejado para hoje? Essas 4 perguntas norteadoras. A primeira, qual a importância médica dessas colorações? O que é a coloração de grão? Quais são os reagentes dessa técnica? E como é o procedimento padrão da prática? Eu dividi essa aula em 4 partes. A primeira parte, qual a importância médica dessas colorações? Bom, vou iniciar com um caso clínico só para a gente ilustrar por que é importante fazer essas colorações, não só a coloração de grão, como outras colorações também. Vejam só, Mariane, uma executiva de marketing de 42 anos e mãe de 3 filhos, tem sofrido de uma dor de estômago recorrente que parece estar piorando. Ela brinca que seu marido deveria comprar um estoque de Pepto-Bismol, já que ela compra muito esse medicamento. Por insistência do marido, ela marca uma consulta com o médico da família. Rapaz, ouvi de Mariane que ela se sente melhor imediatamente após a administração do Pepto-Bismol. O doutor suspeita que Mariane possa apresentar uma úlcera péptica associada a Helicobacter pylori. Helicobacter pylori é um micro-organismo habitante do nosso trato gastrointestinal e pode causar sérios problemas, como o da úlcera péptica. Então, quando o médico ele recebe uma demanda como essa e tem uma suspeita de uma infecção, né, de uma doença infecciosa, ele tem que solicitar uma cultura, né? E quando isso chega para o laboratório, vai ter mais ou menos um formulário parecido com esse, tá, pessoal? Isso não quer dizer que seja exatamente que nem esse aqui, mas é muito parecido. O que é que tem aqui? A requisição, dizendo qual é o laboratório, a área, o local, a data, tudo dizendo coletado por quem qual é o RG do paciente, o nome do médico. E aí, uma das primeiras colunas que é preenchida aqui é o resultado da coloração de grão. Antes de fazer outros exames, outros testes bioquímicos, que também são simples de fazer, mas a coloração de grão ela é tão simples e tão rápida e tão importante que ela é uma das primeiras a ser feita. Então, aqui a gente tem como marcar os tipos diferentes, a morfologia, a origem da espécie, o tipo de teste que é requisitado, e aí vai sendo preenchido aqui para elucidar e passar para o médico qual é a estratégia, né, que ele vai tomar, qual é o resultado, qual é a estratégia que ele vai tomar. Então, vamos dar seguimento. Aí tem explicando aqui, no caso, o Helicobacter pylori é uma bactéria espiralada, tem esse formato assim, irregular, né, como se fosse uma espiral. Gram-negativa, que possui muitos flagelos. É uma das causas mais comuns de úlcera péptica em seres humanos e pode causar também câncer de estômago, por isso a sua preocupação. A primeira microfotografia eletrônica foi tirada na década de 80, blá, 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 no tecido estomacal. Ok. O poder de resolução do microscópio eletrônico é muito maior do que o do microscópio óptico. Claro, microscopia eletrônica de varredura. Essa alta resolução forneceu evidências claras da presença de bactérias espiraladas, para ver a morfologia bem espiraladinha, porque se não fosse a microscopia de varredura, não dava para ver direitinho esse espiral, ficaria parecendo com um bacilo. Embora o ingrediente principal do Pepto-Bismol, que é o bismuto, consiga matar a H. pylori, não é uma cura.
o médico de Mariane prescreveu um antibiótico claritromicina. No entanto, uma semana após o término do tratamento, os sintomas de Mariane persistiram. Então, teve um tratamento e o sintoma persistiu. Para analisar se ainda havia a presença de H. pylori, o médico pediu uma biópsia do estômago, a fim de obter uma amostra do revestimento mucoso do estômago de Mariane. O laboratório utilizou um microscópio óptico e a coloração de Gram para a visualização da amostra. O que a coloração de Gram acima representou? E aí tem esse resultado aí do desfecho, né? Do antimicrobiano da coloração de Gram, que era Gram negativo. Então, só para vocês terem uma ideia de que a coloração de Gram é um forte indício aí para os processos de investigação microbiana, quando a gente está falando sobre terapêutica com antimicrobiano. E aí eu vou trazer para vocês que não existe só a coloração de Gram, existem outras colorações mais simples e mais específicas. A coloração simples é a coloração com azul de metileno, com somente safranina, com somente cristal violeta, que vai corar, né, praticamente todas as células, independente se é Gram positivo ou Gram negativo. A coloração de Gram, bem como a coloração ácido resistente, são colorações diferenciais, que são utilizadas para distinguir diferentes tipos bacterianos. A coloração de Gram diferencia Gram positivas e Gram negativas, e a ácido resistente para distinguir espécies de micobactério e algumas espécies de nocardia. Eu vou falar de bacilos alcoácido resistentes quando a gente for falar de micobactérias, tá bom? Então, hoje a gente vai focar na coloração de Gram, mas existem outras colorações. A coloração para colorir endósporo, para colorir flagelo. Então, vai depender da necessidade daquele laboratório em identificar aquele micro-organismo. Já que esses métodos de coloração, às vezes, são independentes de cultivo, dependendo de como a amostra venha. Se a amostra já vem apta a fazer uma coloração de Gram, ótimo. Se não, vai precisar cultivar com o tempo para depois fazer o Gram. E o que é essa coloração de Gram? Bom, esse método de coloração diferencial foi desenvolvido em 1884, então faz um tempinho, né? Pelo método médico dinamarquês Christian Gram, Hans Christian Gram, que separa bactérias em dois grandes grupos, Gram positivos e Gram negativas, e não tem uma ação muito boa em alcoácido resistentes. O fundamento dessa técnica é justamente a constituição da parede celular daquelas bactérias. Então, os micro-organismos que não têm uma parede celular que seja das características gram-positivas ou gram-negativas, ou que não tenham parede celular, acabam não sendo curados com essa técnica. Por isso que ela não é uma técnica tão universal assim. Então, aqui o comparativo das gram-positivas e gram-negativas. Como a gente já tinha visto antes, a camada de peptídeo-glicano que a gente tem é muito diferente da gram-positiva da gram-negativa. A gram-positiva é muito mais espessa essa camada, e a gram-negativa mais delgada e ainda tem um espaço periplasmático. Como a gente já havia conversado, 90% da composição celular das gram-positivas dessa parede é feita de peptídeo-glicano e algumas proteínas associadas, ácido teicoico e lipoteicoico, que são muito específicos aqui dessas gram-positivas, ao passo que as gram-negativas não são bem assim. E aí, aqui a gente tem um bacilo, e a parte marrom corresponde ao peptídeo-glicano. Aqui vocês estão vendo aqui o peptídeo-glicano e suas ligaçõezinhas glicosídicas. Aqui são esses bastonetes e essas bolinhas verdes e azuis, representando aí todo o peptídeo-glicano. E logo abaixo, a gente tem a membrana plasmática. Isso a gente tem na gram-positiva. Na gram-negativa, o que a gente tem? Uma camada fina, delgada de peptídeo-glicano.
Temos o periplasma, o espaço periplasmático, que é como se fosse um espaço vazio. Temos uma membrana interna e temos uma membrana externa. Essa membrana externa, ela é dotada de um componente muito especial, que é o LPS, o lipopolissacarídeo. Então, a gente tem o lipo, que é aqui a parte de gordura, esse lipídio, lipídio A, e temos o polissacarídeo, que é o polissacarídeo O. Eles são bem específicos. Tem o polissacarídeo O e tem esse outro pedacinho de polissacarídeo cerne. O que é importante notar? Esses aqui são característicos, o LPS é característico das gram-negativas, assim como as teicoico, lipoteicoico são das gram-positivas. E aí a gente tem aqui um zoom para mostrar para vocês. A gente tem a membrana interna, a membrana externa, e a gente tem, na verdade, isso aqui é meu Deus do céu, peptidoglicano, gente, desculpa, viajei. Membrana interna, peptidoglicano, e aqui a membrana externa. E olha só, aqui é o LPS, né? O LPS, ele é formado pelos fosfolipídios que estão ali, né? Mas, beleza, tem o lipídio A, que ele ancora entre os fosfolipídios, e os açúcares. Então, isso aqui é muito utilizado para induzir resposta de adoecimento em ratos, quando quer testar algum medicamento. E isso aqui também causa todas aquelas ações inespecíficas ao nosso corpo. Então, as endotoxinas. Isso aqui são consideradas endotoxinas, tá bom? Por isso que é importante a gente saber diferenciar. E como é que funciona essa coloração de grão? Ela tem 4 passos principais. O primeiro passo é a utilização do cristal violeta. Nós vamos ter uma lâmina. Nessa lâmina, a gente vai ter um esfregaçozinho muito leve, muito delicado, da cultura microbiana que a gente está estudando. E essa lâmina, no início, como a gente vai colocar só o cristal violeta, todas as células vão corar com aquela cor, que é... Pronto, Adila, vou voltar para você entender. Na aula passada, a gente falou sobre endotoxinas e exotoxinas. As endotoxinas, elas são intrínsecas ao micro-organismo, e geralmente elas estão na membrana celular. Geralmente são o lipídio A e esses polissacarídeos O e do cerne. Elas causam algumas reações inespecíficas no corpo, como febre, como vômito, diarreia, estão muito associadas aí com micro-organismos que causam essas intoxicações alimentares. Só que elas são autolimitantes, elas são mais simples de resolver do que exotoxinas, porque geralmente as exotoxinas são eliminadas pelo micro-organismo e elas são mais tecido específico. Deu para entender mais ou menos? Beleza. De nada. Pronto. Então, aqui a gente tem o primeiro passo, que é a aplicação do cristal violeta, vai tudo ficar roxinho. No segundo passo, a gente vai aplicar um composto de iodo, um componente de iodo, que pode ser chamado na literatura de mordente, pode ser chamado de iodine. É um composto do iodo que vai formar um composto cristal violeta iodo. Isso vai ficar juntinho, eles dois. Beleza. Depois se faz uma lavagem com álcool para descolorir aquelas que são gram-negativas. E a gente vai ver um vídeo simulando isso para vocês verem bem direitinho. Depois que há essa descoloração com álcool, esse álcool é 95% ou acetona também, pode se utilizar. É utilizada a safranina ou fucsina, genciana. Vai depender também da literatura que vocês olharem. E aí, essa safranina vai corar de rosa aqueles que foram descolorados. E aí a gente consegue diferenciar quem é gram positivo e quem é gram negativo. E aí vamos ver como
são esses reagentes? Que reagentes são esses, né? Nós temos aqui, ó, todo o material, na verdade, para se fazer a coloração de grão. E é muito simples, se vocês forem ver aqui. Temos as culturas microbianas, que a gente quer testar. Temos aqui os 4 reagentes. A gente vai precisar também de um bico de Bunsen ou de como se fosse uma lamparinazinha dessa. A lamparina está muito chique. Já vi lamparinas mais esquisitas. Vamos precisar também dessa alça de inoculação, que geralmente é uma alça de platina, e das lâminas. Tá? O que é que a gente vai ver? O cristal violeta, ele vai corar, inicialmente, essas células, como eu disse para vocês, tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Quando ele junta com o iodine ou com o composto de iodo, vai se formar um complexo cristal violeta e iodine, que nas gram-positivas vai ficar preso, porque a gente tem uma camada de peptidoglicano muito grande, e as gram-negativas não vão ficar presas, porque além do espaço periplasmático, tem muita membrana, tem muito fosfolipídio. Quando for passado o álcool, que vai acabar causando uma disrupção ali naqueles lipídios de membrana, se for gram-negativa, esse álcool vai descolorir, vai retirar esse complexo cristal violeta e iodine, e se for gram-positiva, ela vai continuar roxinha do mesmo jeito. A safranina vai ser, então, contracorante, porque aquelas que ficaram transparentes vão ficar rosinha. É rosa ou é avermelhado, aqui esse cristal violeta é bem azulado, ou é mais roxo, violeta mais escuro. Vai depender aí do reagente que esteja sendo utilizado. Então, são basicamente esses 4 reagentes. E é importante saber a finalidade de cada um, tá? Professora, desculpa. Oi, Sim, desculpa, pode falar. perdão. A senhora podia só repetir a safrina. Safranina. Safranina. A safranina, ela vai corar as gram-negativas que estavam transparentes pela disrupção do álcool, não é isso? Isso, Aí elas ficaram transparentes e elas vão corar de rosa, vermelho, não é isso? isso, Tá bom, obrigada. exatamente. E como é o procedimento? É porque eu não vi quem fez a pergunta, tá? Mas eu vou responder. Quando fica transparente, a gente não consegue ver direitinho. Se a gente só fizesse a contracoloração e sumisse, a gente não ia conseguir ver no microscópio óptico, ia ficar bem difícil. Então, por isso que faz a contracoloração, porque ela vai ficar transparente lá, entendeu? Por isso que a gente colore de outra cor, para ter a diferença e a gente ver o formatozinho da célula direitinho. Agora vamos para o passo a passo, porque eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Vou explicar de novo, tá? O corante cristal violeta cora todas as células de azul ou púrpura. A solução de iodo, que é o iodine, que é o mordente, é adicionada, formando um complexo cristal violeta e iodo, e todas se mantêm na coloração azulada ainda. Então, a gente vem com um solvente orgânico, como eu falei para vocês, que pode ser o álcool etanol normal a 95%, ou acetona, remove a maioria dos complexos cristal violeta e iodo das gram-negativas, e as bactérias gram-positivas continuam lá, coradas. Os micro-organismos gram-negativos ficam incolores, por isso que eles conseguem ser corados com safranina ou fucsina gentiana, tá? Que vai corar de vermelho ou rosa. E aí a gente vai ter a diferenciação. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esses vídeos que eu trouxe, pessoal. Isso, exatamente. Deixa eu abrir aqui o chat para eu ver direitinho a pergunta, se foi só isso que eu entendi. O composto com iodo funciona para que a coloração das positivas se fixe? Sim, porque esse composto de iodo, ele só vai permanecer dentro das células nas gram positivas, porque a camada de peptidoglicano é muito grossa, nas gram negativas não. Professor, apareceu para Luiz Eduardo que ele foi removido da reunião, ele está tentando entrar de novo. Tá, se ele não conseguir, pede para ele entrar pelo e-mail da turma,
Eu não sei o que ocorre, gente, porque eu já mudei isso algumas vezes. Não sei se é porque tem muita gente, eu não sei se é porque a minha conexão de internet, às vezes ele desliga minha câmera sozinha, às vezes ele desliga meu microfone sozinho. Coisas do ensino remoto, né, gente? Mas se ele não conseguir entrar com o login dele, pede para ele ver se ele consegue entrar pelo e-mail da turma. Aí, beleza, gente. Vou botar aqui para tocar, mas não vou botar som. Vou desligar o meu som aqui, para vocês verem como é que funciona. Vamos ver se vai funcionar isso aqui, né? Do jeito que eu estou pensando. Em nome de Jesus. Pronto. Aqui a gente tem a lâmina, já está semeada, contendo uma diversidade de micro-organismos, que são gram-positivos e gram-negativos, mas a gente ainda não sabe o que são. Então, aqui, ó, ele pegou a alça, pegou uma cultura líquida, uma alça de vidro e semeou ela bem delicadamente. Depois vocês vão ver o procedimento como a pessoa fazendo. Então, passou isso aqui, ele vai dar uma fixada no bico de Bunsen. Não sei se essa animação vai mostrar. Mas ou você dá uma fixadinha e já utiliza, ou dá uma fixada e deixa secar. O importante é as células ficarem aí. Isso, ele vai dar uma fixada. Tá? Ele passa aqui rapidamente, tá, gente? Umas 2 passadinhas de 1 segundo, para não torrar as suas células, porque pode acontecer. E aí, no primeiro momento, você vai colocar o cristal violeta por 1 minuto. Só 1 minutinho. Depois vai lavar com água destilada corrente. E aí, todas, na visão microscópica, vão ficar roxinhas. Depois vai colocar o iodine ou mordente, composto de iodo, também por 1 minuto. E vai lavar. Com água destilada de novo. E aí, todo mundo se mantém. Agora o cristal violeta ele vai ficar mais fixado. E aí você vai pingar algumas gotas do composto orgânico, né, do acetona ou do álcool, por alguns segundos. 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. Vai depender aí dos reagentes que você tenha, mas não é muito não, tá? É menos do que os 60 segundos que você coloca com as outras colorações. Se você deixar tempo demais, vai acabar descolorindo tudo. Tanto as gram-positivas quanto as gram-negativas. Aí lava novamente com água destilada. E aí perceba que as gram-positivas ficam coradas e as gram-negativas perdem a coloração. Depois vai vir com a fucsina gentiana ou a safranina. Põe, bota, passa os 60 minutinhos. Depois tem pessoas que dão uma secadinha com papel, tem pessoas que deixam secar ao ar livre, vai depender do seu laboratório. Eu não gosto de botar pano em cima, mas tem muita gente que usa. Então, ó, nas gram-positivas, percebam o detalhe. Aqui a gente tem o cristal violeta entrando, olha a camada de peptidoglicano grossa, e depois a gente tem o iodine entrando. Quando o álcool passa aqui, esse complexo que está se formando agora é impedido de sair, na verdade, pela camada de peptidoglicano, que é muito grossa. Quando a gente tem as gram-negativas, já é diferente. Por quê? Além desse espaço periplasmático, entre o peptidoglicano ainda tem umas aberturas, tá vendo? Da membrana plasmática que se une. E aí esses canais que se apresentam vão perdendo aí aqueles cristais. Deu para entender por essa animação? Porque eu acho que essa animação é muito didática. O porquê de um ficar preso e um ficar solto, né? Perfeito, meninas. Obrigada pelo feedback. Aí, joia. O resultado que a gente vai ter são essas morfologias aqui. Perceba, olha que infinidade de morfologias que a gente tem. Infinidade não, né? Que eu estou sendo exagerada, mas tem 3. A gente tem os bastonetes gram-positivos, que estão corados em um roxo, azul bem forte. Nós temos cocos gram-positivos, quase passados despercebidos aqui, ó. Se não tem um olho muito acurado, ia pensar que isso aqui é um artefato. E nós temos vibrião ou vibriões gram-negativos também. Então,
nessa ensaio que a gente fez, a gente tinha uma infinidade de possibilidades, né? Então, foi bem legal. Aqui eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou botar aqui na minha outra página, como se faz isso na vida real. Veja só. Olha como é que essa mulher vai fazer, eu acho bem interessante. Eu acho que é uma mulher, né? Tem na minha cabeça que isso é uma mulher. Primeiro ela vai identificar, ela fez uma marca de onde ela vai colocar o material que ela vai analisar. Colocou um pouco de solução salina na placa, porque ela vai fazer de uma cultura sólida. Pegou um bastão esterilizado, pegou uma cultura e passou gentilmente. Olha como ela começa passando ligeiro e depois passa bem mais devagarzinho, porque as que tiverem aqueles grupamentos como sacinas, como estafilococcus, se a gente passar com muita força, ele vai acabar desagregando. O que é que ela vai fazer? Vai esperar secar um pouquinho. Quando secar, ela passa por esse difusor quente aí. Mas você pode passar no bico de Bunsen ou numa lamparina, só para fixar. Depois que fixou, ela vai começar a coloração. Tá, minha filha? Começa. Isso, muito bem. Aí, o que é que o pessoal faz? Coloca essas aparazinhas, coloca direto na pia. Passou o cristal violeta, passou na água corrente. Me dá uma agonia isso aqui, porque fica água todo tempo caindo aqui, mas tudo bem. Colocou, passou 1 minuto, tirou. Colocou quem? O mordente. Passou 1 minutinho, tirou o mordente. Dá uma batidinha para tirar o excesso. Depois ela vai colocar quem? O álcool, umas pingadinhas de álcool. Deixou quase nada de tempo, tá vendo? E já tirou. Então, é bem rápido mesmo. Deu as batidinhas dela. E agora vai colocar quem? Isso mesmo. Fluxo emergencial. Passou 1 minutinho. Tcharam, tirou. E aí, ela vai deixar secar, vai dar só cuidado para não passar isso em cima, né? Porque senão vai tirar todas as suas células que você acabou de corar e deixa secar. Outras pessoas colocam isso no meio do... Olha só que legal. Ou daria um resultado assim, que a gente tem gram positivas. Não dá para a gente ver bem direitinho, mas eu acredito que sejam bacilos, né? E tem aqui os copos. Ó, os copos são bem mais arredondadinhos. A gente faz porque é uma técnica simples, mas da mesma forma é uma técnica bastante eficiente para a gente saber gram positivo e gram negativo, que já ajuda muito na terapia. Aí, pessoal, eu queria que vocês acessassem esse aqui. Eu sei que eu já mandei para vocês, mas eu vou colocar no chat aqui de novo. Esse aqui vocês vão conseguir fazer de fato, tá? Junto comigo. Eu vou mostrar aqui, mas aí vocês vão fazendo daí que eu vou fazendo daqui. Essa mulher vai falar um monte de coisa em inglês, mas aí eu vou traduzindo para vocês. Então, veja só. A gente vai fazer uma coloração de gram a partir de uma amostra que ela achou de um alimento. Então, ela vai lhe chamar de assistente de laboratório. Ela, oi, assistente, seja bem-vindo à parte de seção de iogurte dos nossos processamentos. Parece que nosso último lote de iogurte pode estar contaminado com uma bactéria indesejada. Todos os iogurtes têm bactéria, porque eles são feitos a partir da fermentação, né, de bactéria no leite. E essas bactérias são benéficas para nós humanos. Mas, infelizmente, bactérias como Salmonella ou E. coli também podem acabar lá no iogurte, e essas bactérias podem deixar as pessoas doentes. Então, são essas bactérias que trazem aquelas sensações, aquelas intoxicações importantes. Então, aqui ela mostra como parece um iogurte bom,
que a cor e a textura são uniformes. Já um iogurte que não é tão bom assim, mostra-se com algumas bolhas de ar, onde a gente tem as proteínas separado da água e um pouco de ar. Isso indica que há micro-organismos ali crescendo e que esses micro-organismos não necessariamente são benéficos. E aqui tem uma foto mostrando, não sei se dá para vocês verem direitinho, espero que vocês estejam acessando do computador de vocês também, para nós fazermos juntos. Nós temos aqui bolinhas de ar, demonstrando aí uma contaminação. É aquela coalhada vencida, né, pessoal? Mas, infelizmente. Ou aquele iogurte que a gente compra aqui não está muito legal. Esse iogurte parece suspeito, mas para dizer que está contaminado, nós vamos ter que dar um olhar mais de perto. Então, vamos coletar amostras do iogurte e preparar para ver no microscópio através da coloração de grão. No processo de coloração de grão, nós vamos utilizar diferentes químicos para corar as bactérias que estão no iogurte, e aí nós vamos ver pelo microscópio. As bactérias serão coloridas diferentemente, dependendo de que tipo elas são. Então, aqui demonstrando mais uma vez que as bactérias que se coram em pink ou meio avermelhadas são chamadas gram-negativas, e a presença delas indica contaminação no iogurte. Temos que lembrar disso. E aqui ele mostra a bactéria gram-negativa. Temos também as bactérias que geralmente estão associadas ao iogurte, que vão se corar de roxo. Essas bactérias vistas no microscópio são chamadas de gram-positivas. Vamos ver aqui, ó. Essas aqui são as que podem aparecer no leite. Essas outras não. Então, vamos lá. Vamos fazer o procedimento. Ai, minha filha. Pronto. Para prevenir a contaminação da bactéria ou da nossa área, nós vamos utilizar álcool 70 em toda a bancada. Então, sempre que vocês forem para um laboratório, forem trabalhar, tem que passar álcool 70 em tudo antes. Não é só por causa do coronavírus, é sempre assim. Depois a gente vai ligar o bico de Bunsen, que é esse materialzinho aqui, que é esse equipamento, na verdade, que quando a gente está presencialmente, eu morro de medo de vocês dentro do laboratório com isso aqui ligado, porque toca fogo em tudo, né? Toca fogo em jaleco, nos cabelos, enfim, nas luvas. Para esterilizar as alças de inoculação. Então, vamos lá. E para deixar esse halo de inibição ao redor aqui do campo que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai ligar aqui, ele vai pedir para a gente ligar, ó, arrasta para cá, por isso que é bom vocês estarem com o computador agora, que aí vocês fazem junto comigo. Ligamos o bico de Bunsen. Vamos lá. Depois, a gente vai colocar um círculo aqui, que nem aquela mulherzinha fez. Lembra? Para a gente marcar a nossa placa. Eu pego um negocinho aqui, vou tentar fazer um círculo, tá? Não sei se vou conseguir fazer um círculo bem. Vou só com o mouse aqui. Ai! Pronto. Acho que funcionou, né? Beleza. Próximo passo. Agora a gente vai identificar. Essa parte, gente, é muito importante. Por que a gente tem que identificar? Toda lâmina que a gente for utilizar, a gente precisa identificar com as nossas iniciais, com o dia e com a amostra, para as pessoas saberem que aquilo é nosso. Então, aqui a gente tem, ó, vou botar aqui, vou tentar botar minhas iniciais. Luiz Helena, sempre faço isso. Vou botar o dia de hoje. 24. Depois eu quero os prints de vocês, viu? Vai ser a atividade de casa de vocês, isso aqui. Vamos fazer. E aí eu vou botar o nome da amostra, iogurte. Jesus. Vamos lá. Iogurte. Difícil, hein? De volta ao ensino fundamental. Pronto. Já identifiquei aqui.
Agora, a gente vai precisar diluir o iogurte antes de passá-lo para os microscópios. E ela vai utilizar uma solução tampão, que é chamada de PBS, que é uma solução salina, um fosfato, né? E aí vai primeiro diluir o iogurte. Por quê? Porque ele tem uma concentração microbiana muito grande. Se a gente simplesmente pegar o que não está diluído e colocar na lâmina, vai ser muito difícil para a gente ler. A gente vai ter muitas bactérias sobrepostas. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar uma amostra de iogurte e botar aqui no nosso mini becker. Depois a gente vai pegar essa alcinha de inoculação, vai flambar ela aqui até ela ficar vermelhinha. Quando ela ficar vermelhinha assim, quer dizer que a gente incinerou ela. Como ela é de metal, então todo e qualquer micro-organismo que tivesse aqui em cima, ele vai ser eliminado. Por quê? Porque a gente está incinerando isso aqui. Então, qualquer micro-organismo que tivesse aqui, ele foi incinerado, carbonizado. Ela fica bem vermelhinha e está na hora da gente tirar. Aí eu vou levar ela, pegar essa amostrazinha, colocar na soluçãozinha salina e dar uma mexidinha. Isso tudo perto aqui, ó, do meu bico de pulso. Porque perto dele a gente está colocando calor suficiente para que nenhum outro micro-organismo venha interferir aqui na minha cultura. Depois eu venho de novo com a minha alcinha de inoculação. Deixa bem vermelhinha. Não pode botar ela vermelha aqui dentro, viu, pessoal? Porque senão mata os micro-organismos daqui. Chega a bicha e faz... Pss. Quando faz isso é porque matou o micro-organismo. A gente não quer matar o micro-organismo. A gente quer que essa alça aqui, ela fique livre de micro-organismo. Então, vai pegar ela, vai botar aqui e vai botar 2 gotinhas aqui. Ele pede para botar 2 gotinhas. Então, vamos botar 2 gotinhas. Depois a gente vai dar ele pede para a gente dar uma balançadinha para ficar mais ou menos do tamanho de uma moeda. E aí a gente vai dar aquela fixada, bem rápida. Então, fixamos, ela ficou sem líquido aqui, né? Deu uma secadinha. Agora a gente vai começar, de fato, a etapa de coloração, né? Aí aqui a gente tem o passo a passo. Veja a água caindo aqui, que vai ser a água que a gente vai utilizar. E aqui a gente vai estar na ordem todos os reagentes. Então, aqui, cristal violeta é o primeiro. Coloco o cristal violeta. Passa 60 segundos. Depois, traz para botar um pouquinho de água. Depois, temos a coloraçãozinha o iodinho, né? Mordente. Tá aqui. Deixa passar os 60 segundos. Depois coloca aqui. Lavou. Vamos botar o álcool. O álcool, 95%. E aí perceba que ele coloca 30 segundos e não mais que 30 segundos. Tem gente que bota inclusive menos. Traz para cá. E agora a safranina, que é o último. Vocês podem ver aqui. Deixa o tempo. Vamos dar uma lavadinha. Aí ele diz que é pra gente colocar no papelzinho. Secar.
Diz pra gente dar uma empurradinha. Não necessariamente precisa disso. Se você quiser deixar o ar livre, pode deixar. Mas se quiser ver logo o resultado, você faz isso. Aí aqui é para vocês testarem vocês mesmos se vocês conseguem fazer sozinhos na ordem correta e se vocês conseguem fazer sozinhos nos tempos corretos. E depois vocês vão ver os possíveis resultados. Eu não vou fazer isso, vou deixar para vocês fazerem em casa e vou pedir para vocês mandarem aí o material. Professora, não está rodando esse programa no meu computador nem no celular. Será que não é porque não está habilitado no Flash Player? Às vezes é por isso. Talvez o computador. Depois vocês dão uma olhadinha. Às vezes ou é no Flash Player, ou é porque o seu No meu computador caso foi o está Flash Player. reconhecendo esse site como um site perigoso, alguma coisa assim. Mas esse não é de fazer download, não. Ele é só de abrir, não faz download. Professora, aí é para mandar para o seu e-mail, né? Como é o Ezequiel negócio? está falando, eu não estou conseguindo ouvir. Tá conseguindo me escutar agora? Ah, desculpa, Ezequiel, porque meu microfone estava desligado. Pode falar de novo? É para mandar para você pelo e-mail, como vai ser? Eu vou fazer como atividadezinhas postadas. Certo? Eu vou pensar na melhor forma de fazer. Mas como é que a gente vai mostrar isso à senhora? Você vai divulgar depois? Sim, lá naquela parte no AVA, onde a gente posta as aulas, quando a gente abre uma atividade, tem a opção de você só escrever, como tem a opção de você colocar arquivo, essas coisas. Aí eu vou pensar, frente a essa perspectiva de algumas pessoas não estarem conseguindo, eu vou pensar como é que eu vou avaliar esse aspecto com vocês. Tá bom? Obrigado. De nada. Aí agora eu vou mostrar outro que eu gosto muito também, que é outro que eu adicionei para vocês, que a diferença desse para o outro é que ele testa em você, né, que é o aluno, isso aqui, essa parte a gente não faz, mas ele testa para saber se vocês entenderam a ordem e o procedimento. Então, o que foi que ele fez? Ele só fez colocar o material aqui. Ele não utilizou nem isso aqui, ó. Então, ele vai pedir que você fixe e você tem o tempo de fixar bem direitinho. Então, vou botar aqui, ó. Pronto. Terminei. E aí você vai ter que acertar, porque ele não diz qual é a ordem correta. Você vai ter que acertar como é que coloca aqui, qual é o tempo, acho que o tempo ele dá, na verdade. E quando é que passa a água. E no final, você vai ver no microscópio. Como eu não fiz nada, fica como se não tivesse resultado. Se vocês errarem em algum momento um dos passos, fica como se vocês não tivessem feito nada. Então, vou passar esse para vocês também. Na verdade, eu já passei, né? Mas esse aqui é esse aqui. Aí, beleza. Aqui vocês podem ver alguns exemplos. Staphylococcus aureus. Aqui, Streptococcus pyogenes. Então, o bom de a gente fazer essas coisas virtualmente é que a gente pode, inclusive, trabalhar com micro-organismos extremamente patogênicos, que a gente jamais conseguiria fazer. Corynebacterium diphtheriae, que é ele é como se fosse pleomórfico, ele é como se fosse um palitinho de fósforo, por causa do formatinho dele. Bacillus anthrax, que também é extremamente perigoso. Pseudomonas aeruginosa, que é perigoso, mas eu acho que foi até isolado um lá no laboratório de um dos alunos. Neisseria gonorreia, que é um diplococo gram-negativo.
e também a Haemophilus influenza, que também é pleomórfico. Então, vocês vão poder olhar com muito mais cuidado esses aqui, olhar direitinho, né? Porque vocês vejam a infinidade de pranchas que tem aqui. E quando vocês voltam para o menu, tem o passo a passo, ó, tem a colinha, entendeu? Para vocês. Faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Para aparecer o resultado, que eu não vou mostrar para vocês qual é o resultado. E aqui tem a descrição da técnica. Claro que está em inglês, mas nada que um tradutorzinho não resolva, tá? Aí você pode refazer também. Tem esse daqui, que esse aqui eu gosto muito, mas ele passa a simulação antes. Vou botar para vocês. Ele passa a simulação antes. E depois você vai ver isso no microscópio. Aí a parte do microscópio é um simulador. Aí é legal. Vamos aqui voltar. Ele vai pedir para eu fazer login de novo. E eu também tenho essa aula, pessoal. Tem um formato lá no YouTube, já. E eu tenho uma aulinha fazendo uma pintura com ele, tá? É bem legal. Aí, primeiro tem essa animação aqui. Eu já tinha habilitado isso, mas toda vez que a pessoa abre, tem que reabilitar, porque ele entende que é algo perigoso, esse tipo de coisa. Mas, enfim, depois eu posso gravar para vocês, que eu acho que eu não vou conseguir achar isso agora. Esse aqui é bem legal, mas é mais a parte microscópica que é legal. E esse aqui, que acho que já é... Esse aqui também é bem simples. Ah, esse aqui é aquele mesmo que eu tenho mostrado para vocês. Esse aqui, ele não é tão interativo quanto esse primeiro. Para mim, o primeiro de todos, que é esse aqui de interativo, ele é o mais legal, porque você realmente faz as coisinhas, né? Esse aqui, ele vai mostrar aquilo dos passo a passos, e esse aqui vai mostrar uma animação de toda a técnica, depois ele vai mostrar como é que você ajeita as objetivas, né? Para ver o grão positivo, o grão negativo, essas coisas. Então, ele é simples. Então, peço que vocês entrem. Eu vou parar de projetar só um pouquinho enquanto eu tento fazer isso aqui funcionar. Tá? Só por enquanto. E aí, quem tiver alguma dúvida, queria saber se vocês, quem não tinha conseguido, se conseguiu acesso. Gente, ó, não se preocupem com a atividade, tá bom? Se vocês não conseguirem abrir a atividade, não conseguirem abrir o laboratório, não vou cobrar isso de vocês, tá certo? Eu vou cobrar de outra forma. Não se preocupem com isso. Pronto, consegui. Vocês estão vendo a tela? Acredito que sim. Pronto. Aqui, eu vou abrir o meu microfone para poder ouvir vocês. Mas eu não estou vendo mais o chat. Aqui ele passa toda aquela parte de flambagem. Professora, não está aparecendo sua tela, não. Tá não? E agora?
Ainda não. Agora tá? Não. Pois espera aí. É porque eu desabilitei e não habilitei de novo, né? A louca. Não vai dar certo. Não tá aparecendo nada, tá, Deus? Agora vai aparecer. Agora tá dando pra ver? Agora tá. Agora tá. Pronto, agora vai ficar a tela cheia. Eu não quero tela cheia, eu quero ver o que vocês estão falando. Pronto, ele vai fazer aquela parte de flambar. Até ficar bem vermelhinho, tá vendo? Aí esse aí, ele tá pegando uma cultura que já tá crescida. E ele tá trabalhando sempre perto da chama, tá vendo? Ele tira o algodãozinho, dá uma flambada na boca do tubo, porque esse é de vidro, retira um pouquinho da colônia, um pouquinho da colônia, não, um pouquinho da cultura que provavelmente está em solução salina, flamba de novo, fecha, semeia a parte da lâmina, depois fixa, pronto. Depois ele vai colocar aí nessa caixinha, alguns laboratórios têm, e vai começar a mesma coloração. Aqui, passa um minutinho. Depois, a limpeza. Eu prefiro assim, utilizando a piceta, porque eu acho que gasta menos coisa. E vai fazer todo aquele procedimento que vocês já sabem. Como está um pouquinho lento, eu vou passar logo para o simulador. O simulador é bem legal, porque você pode escolher tanto o monitor, que é esse aqui, que acho que vocês veem bastante com Bárbara, né, pessoal da histologia, como você pode ver a visão binocular. Aí você vai escolher a visão binocular, eu sugiro que escolha esse. Você vai escolher a objetiva de 100. E você vai escolher aqui grão positiva, grão negativa. Só que ele vai estar sem os ajustes do macro e do micro. Então, você vai ajustando aqui devagarzinho. Até conseguir uma resolução legal. E aí vai manejando. Você pode deixar isso maior ou menor, vai depender do que você queira. Eu acho legal porque ele simula mesmo como se a gente estivesse em laboratório. E aí, se vocês seguirem todos esses caminhos, pessoal, acredito que vocês vão conseguir fixar bem esse conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Eu sei que nem todo mundo consegue ficar até o final, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. E é isso.
É basicamente essa aula. Como eu disse para vocês, tem essas aulas já no YouTube. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá bom? Obrigada pelos feedbacks. Obrigada e até a próxima.